Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 25. O cerne da oração unida. Adesão ao verdadeiro reavivamento de oração. Há alguns anos, no verão, nossa equipe de oração do Ministério ARME foi convidada a fazer uma sala de oração no campus da Universidade Adventista nas Filipinas. Ali, por dias, fizemos pouco mais do que orar com alunos e docentes. Embora trabalhássemos por muitas horas, foi muito recompensador para o nosso time ver a vida de jovens cristãos mornos ser reavivadas, energizadas e transformadas. Muitos que nunca haviam se interessados pelas coisas espirituais entregaram a vida a Cristo e fizeram uma mudança radical. E muitos dos jovens permaneciam na sala de oração por horas. Certo dia, uma moça chamada Christian, incentivada pelos convites de um amigo, foi ver o que havia de tão especial naquelas reuniões de oração unida. Christian nunca havia orado com outras pessoas antes e, na verdade, não tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. No entanto, guiada pelo Espírito Santo, ela começou a orar enquanto estava com a nossa equipe, pedindo a Deus que perdoasse os seus pecados e lhe desse um novo coração. Depois, ela nos contou com lágrimas nos olhos: Deus me deu tamanha paz, algo que nunca havia vivenciado antes. Obrigada por orarem comigo. Então ela continuou: isso pode parecer estranho, mas durante a oração unida, vi um círculo de anjos maus tentando invadir o nosso círculo de oração a fim de nos impedir as preces, mas eles não conseguiram entrar, pois um círculo mais forte de anjos de luz os deteve. Ela fez uma pausa. Pude ver que Deus realmente está com vocês, protegendo todos enquanto ora. Embora ver anjos não seja norma em nosso círculo de oração, sabemos, por ser cristãos que acreditam na Bíblia, que participamos de uma batalha espiritual muito real entre os poderes das trevas e os poderes da luz. Por algum motivo, Deus permitiu que Christian teve um vislumbre dessa batalha a fim de nos lembrar a seriedade de nossa obra e nos incentivar a prosseguir em oração. Conforme Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que promessa maravilhosa! Que presente poder ver essa realidade. Ao viajar pelo mundo ao longo dos últimos anos, falando sobre o poder da oração e encorajando as igrejas a se unirem em oração, tenho testemunhado milagres após milagres, à medida que o Espírito Santo de Deus é derramado, trazendo laodicenses indiferentes de volta à vida. Vi pequenos grupos de oração unidas surgirem em todos os lugares. Entretanto, o inimigo não fica feliz e faz de tudo para impedir, ou pelo menos atrapalhar a obra, pois sabe que é a oração, sobretudo a oração unida, que é a arma mais prejudicial às suas forças. Por mais surpreendente que pareça, alguns que tentam deter esse movimento de oração unida são os membros da igreja. Cristãos que ficam com medo de se enveredar por um reavivamento falso. Embora ache que esses cristãos tenham motivos sinceros, sei que o Espírito Santo se entristece ao ver como o reavivamento genuíno de oração é impedido por suas palavras e suas ações. É por isso que necessitamos nos unir em ainda mais oração, para que o movimento genuíno de oração encabeçado por Deus não seja atrapalhado nem mesmo por fogo amigo. Quando oramos juntos, não estamos apenas dobrando o poder, pois Deus trabalha com multiplicação, não com soma. Ao orar junto, podemos clamar a promessa divina de que, se estivermos cheios de seu poder e firmados sobre a rocha, um de nós poderá perseguir 1000, e 2 serão capazes de fazer 10.000 fugirem. Deuteronômio 32:30. Outra passagem nos diz: 5 de vós perseguirão 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000. Lucas 26:8. Embora haja muito poder na oração secreta, há ainda mais poder quando 2 ou mais pessoas oram juntas. É por isso que Satanás é tão incisivo
em nos impedir de orar juntos. É por isso também que acho que precisamos abordar rapidamente algumas questões. Se não entendermos o cerne da oração unida, genuína e baseada na Bíblia, existe a possibilidade de sermos enredados em movimento de oração falsificada, ou pior, de impedir um movimento de oração genuína. E não queremos nada disso. E as orações longas? Todos nós já estivemos em um culto de oração no qual uma pessoa ora sem parar. Até os santos se cansam. Todos quase caem no sono e ficam desejando de todo o coração que aquele que está orando acabe para que outra também tenha a oportunidade de fazê-lo. Encontramos diversas referências nos escritos de profecia incentivando que as orações impúblicas sejam curtas. Ellen White sempre escrevia estas palavras no contexto de manter as reuniões de oração interessantes. Faça orações curtas nos cultos e as orações longas ao conversar, ao entrar em comunhão com Deus em particular. Aprendei a orar breve e direto ao ponto, pedindo justo aquilo que necessitais. Na época dos pioneiros do Adventismo, as reuniões de oração costumavam durar bastante tempo, estendendo-se noite adentro. Sem dúvida, isso seria contrária à atuação de Deus na história passada. Isso não significa também que toda reunião precisa incluir um tempo longo de oração. Não queremos que os nossos cultos sejam cansativos e tediosos. Até Cristo, quando ensinava o povo, não forçava as pessoas a cerimônias e orações longas e tediantes, como fazia os fariseus. O incentivo a um tempo específico de mais oração livre em grupo pode ser benefício de trazer mais fervor à união espiritual para as igrejas secas e sem vida. De modo geral, encorajamos orações curtas, de 2 a 3 frases ou um pensamento completo. A inspiração nos diz que uma oração com metade do número de palavras é adequada. Em caso de ser separado um tempo estendido para as orações, é importante garantir que todos estejam unidos no desejo de orar. Se uma ou duas pessoas estão resistentes e desejam que o culto de oração termine, é melhor não prosseguir por muito tempo, pois a falta de união impede a bênção divina. Haverá casos em que a oração é expressa de modo especial pelo Espírito de Deus, quando a súplica é feita no Espírito. O coração ardente anseia e suspira por Deus. O Espírito luta com Jacó e não se satisfaz enquanto não vir uma manifestação especial do poder de Deus. E isso é o que Deus deseja. Se os filhos de Deus orassem mais em particular, provavelmente não levantassem objeções a orar mais em público, pois isso seria a realização do verdadeiro desejo de seu coração. No entanto, a maioria de nós não ora de forma privada, pelo menos não como deveria. Em resultado, a oração e o fervor verdadeiros, bem como a oração inspirada pelo Espírito Santo, em contextos coletivos, podem se tornar desconfortáveis e desconcertantes. Isso acontece porque o nosso coração está seco e frio. Uma pesquisa feita há alguns anos atrás sobre a vida devocional dos pastores descobriu que 80% deles oram menos de 15 minutos por dia. 70% disseram que preparam sermões somente estudando a palavra. Eu me pergunto, o que uma pesquisa desse tipo revelaria hoje? Confissões públicas. O que é e o que não é apropriado? Essa é uma das perguntas mais comuns que recebo. Ela é importante e merece ser debatida, em vez de que muitos se sentem temerosos ou desconfortáveis em relação até onde a confissão pública pode ser levada. Sabemos que Deus é o único capaz de perdoar pecados. A confissão de pecados diante de outros seres humanos não tem mérito algum. O importante é o que Deus vê e ouve. Ele lê os motivos de nosso coração. Dito isso, há necessidade de confissão pública por vários motivos. No Espírito de Profecia,
encontramos os principais a seguir, que parafraseei para simplificar. Confissão pública é humilhar a alma. Necessitamos ser humildes. Confissão pública é um testemunho para outros que necessitam se humilhar. Na confissão pública, assumimos responsabilidades por aquilo que fazemos de errado contra Deus e contra os outros, que buscamos consertar as coisas. Quando fazemos isso, a cura acontece. A confissão pública promove a união e o amor enquanto oramos uns pelos outros e carregamos os fardos uns dos outros. A confissão pública de pecado, como o egoísmo e a fraude da desonestidade em relação a Deus e ao próximo, o orgulho, a ausência de oração, pecados na família e muitos outros que fazem o Senhor franzir o senho para o seu povo, precisam ser reconhecidos. É apropriado partilhá-los em público, pois todos temos responsabilidades por esses atos. Precisamos perguntar a Deus o que devemos e o que não devemos falar em público. Uma coisa, porém, fica bem claro. Deveriam estar acontecendo muito mais confissões públicas do que vemos atualmente. Todos os pecados reconhecidos necessitam ser confessados de maneira específica e deixados de lado. Que nenhum orgulho, estima ou justiças próprias impeçam de alguém de confessar o seu pecado para que possa fazer jus à promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Não retenhais coisa alguma de Deus, e não negligencieis a confissão de vossas faltas aos irmãos. O objetivo da oração unida inspirada na Bíblia. Ao encerrar esse capítulo, devemos nos lembrar mais uma vez de que o objetivo da oração unida inspirada na Bíblia não é pressionar uma agenda específica ou despertar sentimentos calorosos e agradáveis. O propósito de orar em grupo é desenvolver maior união na verdade, a fim de que os planos e os desejos de Deus se cumpram. Ellen White escreveu: grande importância é atribuída à oração feita em comum à união de desígnios. Deus atende às orações dos indivíduos. Nessa ocasião, porém, Jesus estava dando lições especiais e importantes que deviam ser particular de influência na igreja que acabava de organizar na terra. Deve haver acordo acerca de coisas que desejam, pelas quais oram. Não simplesmente os pensamentos e esforços de uma só pessoa sujeita a enganos, mas as petições devem constituir o veemente desejo de várias mentes concentradas a um ponto. Em qual tema devem concentrar nossas orações? No derramamento do Espírito Santo, na pregação do Evangelho e na revelação da glória de Deus ao mundo, para que ele possa voltar a fim de buscar sua noiva. Satanás sabe da seriedade da nossa grande comissão. Por isso, ele tenta nos manter distante de nossa verdadeira fonte de poder. No entanto, enquanto a batalha em torno da oração continua, precisamos garantir que estamos ao lado certo da vitória espiritual. Caso contrário, Satanás será vitorioso. Rejeitamos aquilo que é falso e aceitamos o verdadeiro à medida que prosseguimos de joelho, pedindo que a vontade de Deus se cumpra e que seu Espírito seja derramado. Há mais que ele espera fazer. Está aguardando, porém, que mais de nós oremos.